Laura, não, então, você tem essa expectativa de que não seja tão grande essa manifestação, né? Mas, independente se for... Porque, por exemplo, se for... O Bolsonaro ele deu algumas ordens, né, de não levar nenhuma cartaz contra quem quer que seja, né? Evidentemente, porque ele está com medo que aquilo acabe gerando acusações de ser uma manifestação antidemocrática. O medo dele é cartaz contra o STF, que é o grande inimigo do Bolsonaro, é o STF. É o Alexandre de Moraes, né? Eu duvido que ele consiga controlar isso dos Bolsonaro. Vai ser até engraçado acompanhar, né? Ele controlar. E ele também, vamos ver se ele vai conseguir controlar a língua dele, né? Porque o Bolsonaro ele vai ficar travado. A previsão que eu faço... E o que ele vai falar se ele não falar do STF? Exato. Né? É o que ele sabe, falar besteira, xingar. Né? Tanto que a que fez sucesso, aquela coisa, quanto pior, melhor para o Bolsonaro. Né? Quanto pior, mais besteira, assim, aquela coisa assim que o campo democrático, o campo sensato, não sei nem se é democrático, campo assim com um pouco mais de bom senso, fica horrorizado, porque você chegar lá e falar, não vou cumprir ordem de ninguém, ordem da justiça. Isso é coisa que se fala numa manifestação. Né? Não vamos cumprir ordens do Alexandre de Moraes, do 7 de setembro do outro ano. Ali Exato, não vou cumprir ordem do STF, ele falou isso, numa manifestação, não vou cumprir ordens. Aqui na Paulista. Quem fala uma coisa dessa? Exatamente. Quem fala uma coisa dessa? Nem o movimento ultra-revolucionário fala uma coisa dessa, não numa manifestação no microfone. Né? Então, foi isso muito grande. E vamos ver que ele vai ficar travado. Então, a previsão que eu faço é que ele vai ficar travado, vai perder muito da sua capacidade retórica. Agora, olha, Miguel, eu cobri muito a Venezuela, né? Cobri muito a Venezuela durante o governo Chávez e o começo do governo Maduro. Nós não podemos, por outro lado, mesmo sabendo que eles estão acuados, que eles vão tentar dar uma resposta ainda que seja fraca, mas pelo menos uma resposta, eles vão, enfim, e que eles estão acuados mesmo, né? Agora o Pazuello, enfim, começa a aparecer mais um monte de personagens que não tinha aparecido, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque não é descartado que eles armem uma provocação, entendeu? Não é descartado. Você lembra daquele falso atentado que fizeram contra a direita lá na Venezuela para acusar os chavistas? Você lembra disso? Que foi o início da tentativa de golpe contra os Chaves e tal. Foi um falso atentado que a própria direita montou contra ela para culpar os chavistas. E depois foi revelado publicamente que era uma grande mentira, até com um documentário canadense, que vale muito assistir, que se chama A Revolução Não Será Televisionada. Está disponível na internet. Mas eu, portanto, apesar de saber que eles estão nessa situação difícil, todos eles devem estar com pavor da prisão, eu não descarto que eles armem uma provocação, entendeu? É da natureza desses caras. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele mesmo na juventude, planejou um golpe contra um atentado para culpar a esquerda. E vamos lembrar daquele falso atentado também lá no Rio Centro. Quer dizer, esse é um método do Porão. Então, eu acho que a gente tem que muito se acautelar contra essas coisas e a nossa segurança tem que estar muito atenta, entendeu? Para que não se... Sabe? E por isso também que eu acho que é muito importante que a gente vá para a rua documentar isso, entendeu? Vá para a rua, porque se não tivesse aqueles canadenses, os documentaristas canadenses que estavam ali cobrindo a Revolução Bolivariana, se eles não tivessem lá filmando a movimentação em Caracas, provavelmente o governo Chávez teria sido derrubado naquele momento. Então, muito cuidado, a gente não pode abaixar a guarda nesse momento, aliás, em nenhum momento, mas nesse em particular, porque essa gente é terrível mesmo, eles são vingativos e não tem nenhum princípio moral, né? Não existe moral para eles.
Perfeito, Lauro. Deixa eu ler aqui só um superchat aqui do Zezito Oliveira. Transformamos pobres em consumidores e não em cidadãos, diz Mujica. Verdade, esse é um grande desafio, né? Agora da modernidade do Brasil. Ana Gondim, mas Laura, o problema é que o povo associa a sua melhora de vida, primeiro a Deus, segundo a mãe, terceiro a si mesmo. Longe do governo, tem pesquisa feita. Tem isso também. Mas sabe, Ana, o lance é o seguinte, o que importa é que, claro que a gente deve investir em educação popular, em formação das pessoas para uma vida cidadã. Claro que a gente tem que fazer tudo isso, eu não estou descartando isso. Mas só que eu estou falando que quando a gente está com fome, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está, enfim, a gente fica de mau humor, entendeu? Quer dizer, mesmo que mais não seja, o fato só das pessoas estarem um pouco mais felizes, um pouco mais tranquilas, faz com que essa narrativa de ódio do Bolsonaro encontre menos lugar de escuta, entendeu? De escuta. Lugar de fala, não estou falando lugar de escuta. As pessoas ficam menos predispostas a engolir um discurso de ódio quando elas estão vivendo mais felizes. Então, eu acho que você tem razão, a educação cidadã precisa ser intensificada, a comunicação cidadã precisa ser mais bem feita, mas eu acho que quando a gente está muito infeliz por causa da fome, por causa da carência generalizada, por causa da insegurança, por causa disso tudo, a gente fica muito mais receptivo ao discurso de ódio. E essa é o caldo de cultura de todos os governos fascistas. Ele se baseia nessa infelicidade geral, entendeu? Então, eu acho que você tem razão, mas eu acho que a felicidade, ou o aumento do índice de felicidade, tira espectadores do discurso deles, entendeu? Não, com certeza. Você tem um grau de tranquilidade no ar, você sente isso no ar, né? E as pessoas eram no domingo, 25 de fevereiro cai no domingo, as pessoas eram, não, vou curtir a vida, né? Vou dar um passeio, né? A manifestação tem um custo. Exatamente. Tem um custo, né? Inclusive até financeiro, custo, um dinheiro e tempo, né? Porque você pode fazer outra coisa. Então, por isso, inclusive, muitas vezes a pessoa fala, por que a esquerda não faz manifestação? Mas você sabe muito bem, não é assim. Vou querer fazer manifestação. Você tem que sentir. Isso que os movimentos eles são craques nisso. Tem clima para isso? Né? As pessoas vão mesmo. Não adianta você achar, não, tem que fazer e acontecer, aí ninguém vai. É porque você não farejou o momento, a atmosfera. É uma coisa assim, e tem um fator imponderável no ar que você tem que ter. É pura sensibilidade, né? Exatamente. Tem que ver se realmente tem clima para pessoas irem para as ruas. Se tem um clima, as pessoas vão. Não importa, faça chuva, faça sol, as pessoas vão para as ruas. Mas tem que haver essa vontade e você tem que sentir. Né? Isso que a gente não sabe, porque essa bolha bolsonarista, ela realmente era muito fechada, né? E é complicado acessar, entender o que eles estão pensando, né? Muita loucura. Né? Você vê os grupos bolsonaristas, muita fake news, né? É uma coisa complicada.